por determinação do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, mulheres presas e mães de crianças menores de 12 anos poderão cumprir pena em casa. Por isso, mutirões carcerários devem ser realizados em todo o país para aplicar uma decisão da segunda turma que substitui a prisão preventiva pela prisão domiciliar. A medida já está prevista no Código de Processo Penal, mas não está sendo cumprida no país. Diante dessa constatação, o Supremo Tribunal Federal pretende organizar um mutirão para garantir que a regra seja colocada em prática. E a lei diz o seguinte: mulheres que cometeram crimes sem uso de violência ou grave ameaça e sem o envolvimento dos filhos têm direito à prisão domiciliar caso tenham filhos menores de 12 anos. A advogada criminalista Aline Pérez avalia positivamente a regra e afirma que sim, a medida não vem sendo cumprida no país. Crimes não cometidos com violência nem com grave ameaça e que a mãe tenha o filho com menos de 12 anos completos, o juiz deve tirar a preventiva e substituí-la pela prisão domiciliar. Nós estamos falando aí em casos de prisão preventiva, não é? Muitas vezes essa prisão é efetuada e essa pessoa aguarda por um período muito longo até que o julgamento definitivo daquela ação aconteça. Nesses casos, então, de prisão preventiva, a determinação do Supremo Tribunal Federal é de prisão domiciliar para mulher com criança de até 12 anos, salvo essas exceções. Inclusive, isso consta na lei, né? Fala que o juiz deve substituir a prisão preventiva pela domiciliar. O STF que ele só reforça o que já consta em lei. O CPP a que você se refere é o Código de Processo Penal. A visão do STF era de que, mesmo constando no Código, não estava sendo cumprido. Isso, existiam alguns juízes de primeira instância e alguns tribunais que não estavam decretando a domiciliar e estavam mantendo essas mães em prisão preventiva. O ministro do Supremo até coordena uma iniciativa para que seja feito um mutirão a fim de identificar casos onde essas mulheres estão presas em penitenciárias e transferi-las para prisão domiciliar. Eu reforço, a lei determina em casos de prisão preventiva. O que acontece depois que esse caso é julgado e essa mulher venha a ser condenada? Aí ela vai necessariamente cumprir a pena privada de liberdade ou também pode haver o entendimento de prisão domiciliar quando ela tem crianças? Sim, pode acontecer de mesmo após a condenação, desde que o crime não seja realizado com violência e grave ameaça, que a mulher, mesmo após a condenação, cumpra a prisão domiciliar. Só que aí, nesse caso, ela precisa provar de que a criança realmente depende dela, que ela é mãe solo, que não tem rede de apoio. Então, zelando pelo bem-estar do menor, pode sim entender que ela fique em domiciliar. Essa previsão, né, no caso da preventiva, já existe no Código de Processo Penal, mas não vinha sendo cumprida, segundo identificou o Supremo Tribunal Federal, que agora quer fazer com que ela seja cumprida. É uma medida razoável? É uma medida que você defende e acha importante? Ou seria, na sua opinião, necessário rever essa medida que está presente no Código de Processo Penal? Eu acredito que ela é bem razoável, sim. Até porque existe esse requisito, né? Não é todo qualquer tipo de crime. São crimes sem violência, sem grave ameaça. E, de fato, uma criança com menos de 12 anos, ela depende da mãe. Às vezes a mãe é a única referência da pessoa. Às vezes não tem uma rede de apoio, não tem uma avó, não tem um pai. Então vai fazer o quê com essa criança se a mãe dela ficar presa, né? Então eu acredito que sim, que é bem razoável e que deve se manter nesse sentido mesmo. Como se trata de tema polêmico, a Itatiaia está nas ruas para saber a opinião das pessoas sobre este assunto. Me diz seu nome? Leandro Rodrigues. A idade e a profissão? 35, sou farmacêutico. O que te parece essa medida? Eu acredito que ela é bem acertada, né? No sentido de a família, nesse caso da mulher aqui, né, que aconteceu isso, provavelmente é uma família não estruturada e a criança, ela sai ali, né, é presa, acaba que para a criança o dano é maior, porque não tem estrutura, provavelmente, né, a mãe solo, não vai ter um tio, então vai ser uma criança que vai sofrer mais, assim, né, até ser julgado ou algo do tipo assim. Então, no meu ponto de vista, acho que é uma medida acertada. Fala pra mim, seu nome? Daniele. Quê? Das Neves Souza Pinto. A idade e a profissão? 50 babá. Você tem filhos? Tenho 4. Me conta, essa decisão que determina, né, que as mulheres cumpram a prisão domiciliar ao invés de ficar na cadeia, no caso aí da prisão preventiva, se essa mulher tiver aí um filho de até 12 anos, você acha que é certo para a mulher ficar mais perto dos filhos ou você acha que tem que ficar presa mesmo? Depende, se o caso dela for uma coisa muito grave, tem que ficar. Agora, se não for uma coisinha
pouca. O certo é estar do lado dos filhos, tomar conta. Você acha que às vezes afastar a mãe da criança vai causar um prejuízo muito grande para a mãe, claro, mas até para a criança, né? É um trauma, né, que deixa na cabeça das crianças. Criança criada sem mãe e sem pai também, não é só sem mãe não, sem pai também é difícil, mas a criança criada sem mãe é pior ainda. Repórter João Felipe Lolli.